Olá pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de funções reais de uma variável real, que hoje a gente vai trabalhar com alguns exemplos, tá, de determinado domínio de função, calcular valores de uma função em determinados números reais, esboçar gráfico de funções e depois a gente vai iniciar o estudo de funções polinomiais, tá? Então vamos começar. Seguindo a mesma linha de raciocínio da aula anterior, vamos ver os seguintes exemplos. Vamos trabalhar também com algumas simplificações que a gente vai utilizar no estudo de limites. Considere a seguinte função: f de x igual a x ao cubo. Item A: determine o domínio de f. Item B: calcule o f de 0, calcular também f de 1 e, por último, o f de menos 1. Item C: obtenha o gráfico de f, ou seja, vai esboçar o gráfico de f dessa função. Solução do item A. Determinar o domínio de f é saber o conjunto em que essa função está bem definida, tá? Saber os valores de x reais, tá? Que essa função está bem definida. Se você olhar para a cara da função, essa função leva um x real em seu cubo, né? Em x ao cubo, tá? E você olhar bem para ela, para a cara dela, não tem nenhuma restrição para x. Ela está bem definida em qualquer valor x real, tá? Ok? Então ela está bem definida para qualquer x real, portanto o domínio dela é os reais. O domínio de f é todo R, né? É o conjunto de todos os números reais. Qualquer número real aqui, essa função está bem definida, tá? Eu posso substituir aqui, posso tomar valor de x, qualquer valor real, não tem nenhuma restrição. Ou então você esboça o gráfico dela, depois do item C, você faz o item C e projeta o gráfico dela no eixo X, você vai analisar que dá toda a reta real, dá todo o eixo X. A projeção do gráfico dessa função no eixo X vai dar todo o eixo X que é a reta real, né? O item B, item A, item B, calcular o f de 0. Como o f de x é igual a x ao cubo para todo x real, em particular quando a gente pega x igual a 0, então o f de 0 é só trocar o x por 0. O f de 0 vai ser 0 ao cubo. 0 ao cubo é 0, né? O 0 multiplicado 3 vezes. Tá? Então o f de 0 é 0. O f de 1 é a mesma coisa. F de x é igual a x ao cubo para todo x real. Em particular quando a gente pega x igual a 1, então o f de 1 vai ser 1 ao cubo. F de 1 é 1 ao cubo, que é 1 multiplicado 3 vezes, que dá 1. Então f de 1 é 1. Essa função leva o 0 no 0, leva o 1 no 1, tá? E, por último, o f de menos 1. Mesma coisa. O f de menos 1, quando você pega aqui o x em particular, sendo x igual a menos 1, o f de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1 multiplicado 3 vezes, né? E é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1, e menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, né? Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá menos, que é menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Esse produto dá um número negativo. Você está multiplicando um negativo, número ímpar de vezes, está dando negativo, né? 3 é ímpar. E quando você multiplica 1 por 1 dá 1. Então o resultado aqui é menos 1. Essa função leva menos 1, menos 1.
O f de 2, aí vai ser, por exemplo, vai ser 2 ao cubo, que é 8. Então eu levo 2 no 8. E assim por diante, tá? Então, resolvido o item B. E agora vamos esboçar o gráfico dessa função, que é o que pede o item C. Ok? No item A, determinamos o domínio dessa função, que é os reais. No item B, calculamos o f de 0, o f de 1 e o f de menos 1. E no item C, vamos obter o gráfico dessa função. Esses valores obtidos no item B vão ser úteis para a gente, vou apagar isso aqui, tá? Para a gente esboçar o gráfico da função. Então a gente sabe que a gente esboça o gráfico da função no plano cartesiano, né? É o conjunto dos pontos no plano cartesiano. Esse conjunto dos pontos da imagem da função, que é o gráfico, né? A gente esboça ele no plano cartesiano. E aqui a gente vai pegar alguns valores, alguns pontos sobre o gráfico da função, tá? Aqui já temos dois, ó. Quando a gente pega o x igual a 0, aí temos o f de 0, né? Temos 0, f de 0. Esse ponto aqui é um ponto que pertence ao gráfico da função, porque o gráfico da função, como vimos lá na primeira aula, né? Quando definimos o gráfico de uma função real, de uma variável real, o gráfico é o conjunto dos pontos x e f de x, tá? O x pertence ao domínio da função. Como o domínio é os reais, o 0 pertence aos reais, claro, né? O f de 0 nós determinamos o f de 0 no item B, aí temos o ponto é 0 f de 0. Então, por definição de gráfico, esse ponto, esse coordenado pertence ao gráfico da função. Tá? Só que o f de 0 é 0. Então, o ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, pertence ao gráfico da função. Aqui nós temos o ponto, nós pegamos x igual a 1, aí temos o f de 1, né? Esse ponto pertence ao gráfico da função, porque é um coordenado da forma x f de x, com x igual a 1. Por definição de gráfico, né? Só que o f de 1, nós obtemos 1. Então, o ponto 1, coordenado 1, pertence ao gráfico da função. Aí você vem aqui o x igual a 1. Deixa eu colocar menor aqui. X igual a 1. Quando o x for 1, você liga para o y igual a 1. Quando x for 1, f de 1 é 1. Então, liga o 1 para o 1. Daqui você obtém o ponto 1. Quando o x for menos 1, aí tem x igual a menos 1, que é a abscissa do coordenado. Aí você obtém o f de menos 1. Aí, o menos 1 e f menos 1, você tem esse coordenado que pertence ao gráfico da função. Só que f menos 1 é menos 1. Aqui é o f menos 1, tá? Que estou substituindo aqui pelo menos 1, o valor encontrado. Então esse ponto pertence ao gráfico da função. Aí você vem aqui o x igual a menos 1, liga para o menos 1 aqui no eixo y, tá? Você liga o menos 1 no eixo x para o menos 1 no eixo y. Aí vamos pegar aqui mais pelo menos 2 valores. Vamos pegar 2 e menos 2. Menos 2. Que é menos 2. O f de 2, só trocar o x por 2, é 2 ao cubo, que é o 2 multiplicado 3 vezes, que dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá? Então, a gente obtém o par 2 e f de 2, que pertence ao gráfico da função, dessa função, só que o f de 2 é 8. Então, o par 2, 8, ordenado, cuja abscissa é 2, a ordenada é 8, pertence ao gráfico da função. Aí a gente liga o 2 para o 8. Tem que aumentar aqui para 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só ligar o 2 para o 8. Esse ponto pertence ao gráfico da função. E quando o x for menos 2,
o f menos 2 vai ser só trocar o x por menos 2, aí vai ser menos 2 ao cubo. Tá? O f menos 2 é menos 2 ao cubo, basta pegar em caso particular que o x é menos 2. Aí troca aqui o x por menos 2. Entre parênteses, tá? Que é o x elevado ao cubo. Como o x é negativo, aí coloca menos 2 entre parênteses elevado ao cubo. E menos 2 ao cubo é menos 2 multiplicado 3 vezes. Como é um número negativo multiplicado número ímpar de vezes, vai na negativo, nós estamos multiplicando 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Então o f de menos 2 dá menos 8. Aqui nós obtemos outro ponto no R2 que pertence ao gráfico da função, que é o ponto formado por o x, que é menos 2, a abscissa ordenada é o f de menos 2, que dá menos 8. Tá? É menos 2, f menos 2, que sabemos que esse par ordenado pertence ao gráfico da função, só que o f menos 2 calculamos e encontramos menos 8. Então esse ponto aqui também pertence ao gráfico da função. Tá? Então colocando ele em plano cartesiano, a gente liga menos 2 por menos 8. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. É só ligar o x igual a menos 2 para o y igual a menos 8. Aqui, ó, obtemos. Pronto, com esses pontos dá para ter uma ideia como que é o gráfico da função. Vou pegar outra cor para variar. Só vim aqui, ó. Tá torto aqui. É só passar a curva por esses pontos. Aí isso aqui vai ser o gráfico da função, tá? Continua. Ok? O gráfico da função dessa função x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, vai ser o conjunto desses pontos aqui na parte de vermelho. Tá? Depois a gente vai definir o que é uma função ímpar, o que é uma função par. A gente vai ver que isso aqui é uma função ímpar, satisfaz uma condição, tá? Depois a gente vai definir. Observe que a parte que está aqui são 4 quadrantes, né? O plano cartesiano tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A parte do gráfico no primeiro quadrante é igual à parte do gráfico no terceiro quadrante. Primeiro e terceiro quadrante, né? É igualzinho, né? Essa parte aqui é uma cópia dessa. Ok? Então é isso, o gráfico dessa função é isso. E se você projetar esse gráfico no eixo X, aqui cresce indefinidamente, tá? Porque a escala aqui não ajudou muito, mas é... Você vem aqui... A escala não ajudou tanto. Isso aqui cresce indefinidamente. E aqui também decresce indefinidamente. Não é pra cá, não, é bem assim. A escala aqui tem que ser bem certinho para ficar bem legalzinho, mas dá pra ter uma visão aqui. Vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Aqui vai crescendo indefinidamente. Aqui vai crescendo indefinidamente. Então, quando você... Isso aqui vai para o infinito, para o menos infinito, aqui é para mais infinito, tá? Quando você projeta o gráfico, essa parte vermelha no eixo X, vai dar o próprio eixo X. Então, o domínio dela vai ser os reais. Seria um argumento utilizado para determinar, resolver o item A, tá? Então, vimos esse exemplo aí de um dos itens é construir o gráfico dessa função. Basta pegar alguns valores de x, nós obtemos aqui 5 valores, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Já dá para ter uma noção do gráfico da função. E agora vamos ver o exemplo 2, que é vamos trabalhar com
Simplificações. Exemplo 2. Tá. Vou construir o gráfico de outra função aqui, tá? Seja f a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x. E tem a calcule, é mais ou menos na mesma linha do exemplo anterior, tá? Depois a gente vai trabalhar com simplificações. Calcule o f de 4, f de t ao quadrado, f de t ao quadrado e f de x mais 3. Isso. E o item B esboce o gráfico dessa função. Solução do item A. Bom, primeiro calcular o f de 4. Nós sabemos que essa função tem a seguinte cara, né? Ela pega um x real, leva na raiz quadrada dele, tá? Então, antes de tudo aqui, o domínio dessa função, né, vai ser o conjunto de todos os reais não negativos, né? O domínio dela, eu só posso aplicar f em x se o x for maior que ou igual a zero, porque a raiz quadrada só está definida para x maior que ou igual a zero. Tá? Então eu não posso pegar f negativo, ok? Desculpa, eu não posso pegar x negativo. Essa função só está bem definida em x maior que ou igual a zero. Portanto, o domínio dela são os reais não negativos. É o conjunto dos reais positivo e o zero, né? Ok, então, aqui o f, como o 4 é maior do que zero, né? Então, essa função está bem definida em 4, né? 4 pertence ao domínio da função, a gente pode calcular f em 4. Como f de x é igual a raiz de x, para todo x maior que ou igual a zero, em particular, quando o x for 4, fica f de 4 igual a raiz de 4. É só trocar o x por 4. E sabendo que a raiz de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o f de 4 é 2. Ok? Agora, o f de t ao quadrado. Bom, o f de x para todo x, o t ao quadrado é maior que ou igual a zero, né? Então, para todo t real, o t quadrado é maior que ou igual a zero, por ser o expoente par, né? Então eu posso aplicar f em t ao quadrado, certo? Como f de x é raiz de x, para todo x, quando eu pego x igual a t ao quadrado, é só substituir x por t ao quadrado. Fica f de t ao quadrado igual a raiz de t ao quadrado. E nós sabemos que, por definição, né, raiz quadrada de t ao quadrado é módulo de t. Certo? É módulo de t. Ok? Então, o f de t ao quadrado é igual a raiz quadrada de t ao quadrado, que sabemos que é módulo de t. É módulo de t porque, se o t for negativo, né? É módulo de t, porque a raiz quadrada é um número positivo, tá? Se eu tirar o módulo, esse t aqui, o t poderia ser negativo, mas o módulo de um número negativo dá positivo. Sem um módulo, poderia acontecer da raiz quadrada ser um número negativo. Colocando um módulo, descarta essa possibilidade, porque a raiz quadrada sempre é um número positivo. Tá? A raiz quadrada de qualquer número em que a raiz quadrada esteja bem definida, né? Que esteja bem definida, que é um número maior que ou igual a zero. Essa raiz quadrada de qualquer número maior que ou igual a zero sempre dá um número positivo. Ou zero, né? É um módulo para descartar.
Tá, então f ao quadrado é módulo de t, ok? Poderia finalizar aqui, então essa função leva t ao quadrado em módulo de t, que poderia escrever a definição de módulo de t, né? Vai ser t, se o t for maior que ou igual a zero, e vai ser menos t, se o t for menor que zero. O módulo de t é isso, né? Definição de valor absoluto de um número. Ele vai ser, o valor absoluto de t vai ser t, se o t for maior que ou igual a zero, e vai ser menos t se o t for negativo. Então o f de t ao quadrado tem essas duas possibilidades. Tá? Se você quiser, não quiser parar por aqui, tá? Se o t for positivo, aí módulo de t é igual a t. Então o f de t ao quadrado seria t. Se o t for negativo, então o f de t ao quadrado vai ser menos t, porque sendo t negativo, o módulo de t é menos t. Então vai depender aí, se o t for positivo ou negativo, para determinar o valor de f de t ao quadrado. Certo? Isso aqui é o conceito de valor absoluto. O valor absoluto de um número sempre é positivo, tá? Se o t for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Por exemplo, o módulo de 3 é 3. Como estou pegando um cara positivo, o módulo de um cara positivo é ele mesmo por definição, né? O módulo de t é igual a t se t for maior que ou igual a zero. Tá? Agora, se eu pegar um cara negativo, por exemplo, menos 3, o valor absoluto de menos 3, por definição, é menos ele. Quando t é negativo, que é o caso aqui, menos 3 é negativo, o valor absoluto dele é menos ele. É menos da regra aqui, ó. E repete ele. Menos com menos, fazendo jogo de sinal, fica 3. Justamente para dar um número positivo. Então, como nós sabemos, o valor absoluto de qualquer número real sempre é positivo ou é zero. Nunca é negativo. Tá? É maior que ou igual a zero. Mas até aqui estaria bom. Então, f de t ao quadrado é o módulo é o valor absoluto de t, que se quiser escrever dessa forma. Ok? Vou deixar por aqui mesmo. Só explicando, tá? Vai ser o valor absoluto de t. E por fim, o f de x mais 3, claro que aqui eu tenho que pegar, para eu poder calcular f de x mais 3, o x mais 3 tem que ser maior que ou igual a zero, né? Para a raiz quadrada estar bem definida. Colocando nessa condição, tá? Colocando nessa ponto que o x mais 3 é maior que ou igual a zero. Então, como o f de x é igual a raiz de x, então o f de x mais 3 é só trocar o x por x mais 3. O f de x mais 3 vai ser a raiz quadrada de x mais 3. Raiz quadrada de x mais 3, desde que o x mais 3 seja maior que ou igual a zero, para poder estar bem definido isso aqui, né? A função tem que estar bem definida em caras maiores do que ou igual a zero. Então, para essa raiz quadrada tem que estar bem definido, que é exatamente a cara da função, né? O argumento aqui, o radicando, tem que ser maior que ou igual a zero. Tá? Ou seja, em outras palavras, né? Passando 3 para lá, eu posso escrever aqui, entre parênteses, né? X maior que ou igual a menos 3, né? X mais 3 maior que ou igual a 0 equivale a x maior que ou igual a menos 3, resolvendo essa equação. Então, o f de x mais 3 vai ser raiz quadrada de x mais 3, desde que o x seja maior que ou igual a menos 3, para poder estar bem definida essa raiz quadrada. Então, está a solução do item A. O f de 4 é 2, o f de t ao quadrado é o absoluto de t, que é módulo de t, e o f de x mais 3 é a raiz quadrada de x mais 3. Desde que o x varia aqui, né? O x seja maior que ou igual a menos 3. Agora vamos fazer o item B, vou apagar essa parte aqui, tá? Vamos resolver o item B, que é esboçar o gráfico dessa função, a função raiz quadrada. Vou deixar o f de 4 aqui, vamos precisar. Mesma coisa, a gente vai calcular, vai pegar alguns valores para x, calcular o f deles
e obter os pontos que pertencem ao gráfico da função, e através de algum desses pontos que pertencem ao gráfico da função, a gente já tem ideia como é que é o gráfico dessa função, e é só traçar a curva por esses pontos que vai ser o gráfico da função. Tá? Novamente, no plano cartesiano. Esse aqui. Isso. Show. Bom, pegamos o 4, dá 2, né? O F, pegar aqui o... Então, a gente tem o ponto... eu pego o x igual a 4. Quem é o f de 4? Aí tem um ponto 4f de 4, que pertence ao gráfico da função. Sempre quando a gente quiser descobrir os pontos do pertence ao gráfico, para esboçar o gráfico, né? A gente pega pontos da forma xf de x. Aí você adota valores para x. No caso que eu peguei x igual a 4, a gente tem um ponto coordenado de 4, f de 4. Só que o f de 4 é 2. Então esse ponto pertence ao gráfico da função. Vamos pegar aqui o f. Vamos pegar x igual a 0. Aí o f de 0 é raiz de 0, que dá 0, né? Raiz quadrada de 0 é 0. Então a gente tem o ponto 0, peguei x igual a 0, 0 é f de 0, só que o f de 0 é 0. Então esse ponto aqui pertence ao gráfico da função também, que é a origem do plano cartesiano. Vou traçar logo meu ponto 4, 2. A gente liga o 4 por 2. O x igual a 4 vai no y igual a 2. O x igual a 4 vai no y igual a 2. Temos esses dois pontos que pertencem ao gráfico da função. Vamos pegar agora, vou pegar sempre aí no caso que dê raiz exata, tá? Para facilitar nossas contas. Vou pegar x igual a 9. 5, 6, 7, 8, 9. Eu só posso pegar x maior que ou igual a 0, tá? Ó, não posso pegar x negativo, porque a raiz quadrada não está definida para x negativo. Eu peguei x igual a 0, 4 e 9. O f de 9, só trocar o x por 9, é raiz quadrada de 9. Como o f de x é igual a raiz quadrada de x para todo x, em particular, quando a gente pega o x igual a 9, vamos obter f de 9 igual a raiz de 9, raiz quadrada de 9. E sabemos que raiz quadrada de 9 é 3. Então a gente tem o ponto 9, que é x igual a 9, e f de 9 pertence ao gráfico da função. Só que o f de 9 é 3. Então esse coordenado pertence ao gráfico da função, porque é um ponto da forma xf de x com x igual a 9, tá? X, no caso aí é 9f de 9. Então ligo o 9 por 3, ligo o 9 no eixo x, por 3 no eixo y. Então pronto, dá para ter uma ideia aqui. E aqui a gente pode pegar qualquer x maior que igual a 0, né? Essa função está definida para qualquer x maior que igual a 0. O domínio dela são os reais ou negativos. É a partir do 0 para frente, né? Para a direita. Então vai para o infinito, né? O domínio é o intervalo fechado no 0 mais infinito. Então é só traçar a curva por esses pontos. Dá para ter uma ideia já. Vai ser mais ou menos assim. Aqui é para o infinito, né? O gráfico dessa função raiz quadrada é mais ou menos isso aí, a parte de vermelho, tá? O gráfico dela está situado no primeiro quadrante, né? Justamente porque só posso pegar x maior que igual a 0 e a função raiz quadrada só assume valores maior que igual a 0. Então só assume valores 0 e diante, né, no eixo y, certo? Tanto os valores de x é maior que igual a 0, como também os valores de y são maior que igual a 0.
o domínio da função, você projeta o gráfico no eixo X, vai dar os reais não negativos, os reais a parte de zero para a direita, e quando você projeta o gráfico sobre o eixo Y, vai dar a parte positiva do eixo Y, incluindo zero, né? Que também vai dar os reais não negativos. Tá? Esse aqui é um tipo de função que o domínio é igual à imagem. Ela só está definida para números reais maior que ou igual a zero, e ela só soma valores também reais maiores do que ou igual a zero. Então a raiz quadrada é uma função que só assume valores reais maiores do que ou igual a zero. Ou seja, a raiz quadrada nunca vai ser um número negativo. Tá? Assim como também o domínio dela. Ela só está definida para números positivos ou zero. Nunca definida em números negativos. Então é isso, pessoal. Vimos aí dois exemplos de esboçar gráfico de funções. Funções no nosso contexto aqui é funções reais de uma variável, tá? E agora vamos ver um exemplo de simplificação. Vamos simplificar aqui, dada uma função, a gente vai simplificar aqui uma expressão que a gente vai trabalhar na definição eu falei limite, né? Você pega o limite dessa expressão que a gente vai simplificar e você define derivada, tá? Mas não é o nosso caso. Nesse projeto a gente vai trabalhar com a introdução em limites, ok? Conceitos, noção intuitiva e propriedades. A gente não vai entrar em derivada, certo? Mas eu vou trabalhar com essas simplificações, porque acaba aqui sendo importante, porque quando a gente calcula o limite dessa expressão, tá? A gente obtém uma definição de derivada que possivelmente um dia, quem for estudar, e vocês for estudar cálculo 1, cálculo diferencial integral 1, vocês vão utilizar esse limite, certo? Vamos ver esse limite, exatamente a definição de derivada. E também, além de ser útil para quem for estudar algum curso que contenha cálculo 1, como disciplina, né? E também a gente vai estar praticando aqui simplificações. Então, vai estar praticando produtos notáveis e matemática bem elementar mesmo, tá? Bem básica. Tá? Sempre útil a gente trabalhar com isso, ok? Então, vamos lá. Procura esse apagador. Exemplo 3. Para a gente finalizar essa aula, exemplo 3. Aí a gente começa com outras funções na próxima aula. Dada a função f de x igual a menos x quadrado mais 2x, simplifique a seguinte expressão. Simplifique f de x mais h vou colocar essa expressão assim, vou colocar essa mesmo, f de x mais h menos f de x sobre h, porque tem outra expressão que é equivalente a esta, então vou deixar assim mesmo. Solução, vamos lá. F de x mais h, a gente vai simplificar esta expressão. Quem seria esse quociente? Para essa função específica, tá? Bom, quem é o f de x mais h? O f de x sabemos que é esse cara aqui, ó. Tem que descobrir quem que é o f de x mais h para substituir aqui, tá? A gente substitui o f de x do valor dado. Agora vamos encontrar o f de x mais h. Nós sabemos que o f de x é menos x ao quadrado mais 2x. Então, quem vai ser o f de x mais h? É só trocar o x por x mais h.
onde tiver x, coloca x mais h. Então o fx mais h vai ser, trocando x por x mais h, repete o menos, troca o x por x mais h, eleva ao quadrado, tá? Porque é x ao quadrado, aí a gente troca o x por x mais h, coloca entre parênteses ao quadrado, porque é mais de um termo, certo? São dois termos, mais duas vezes, como falei, trocamos o x por x mais h. Fica duas vezes x mais h. Então o fx mais h é esse cara aqui, ó. É só pegar a cara da função e trocar o x por x mais h. Aqui, 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 obtém essa expressão. Certo? Aí vamos calcular isso aqui. Repete o menos, desenvolve esse quadrado perfeito. É o quadrado do primeiro, o primeiro é x, o segundo é h. Outro parênteses, tá? Eu vou trabalhar o menos com essas. Vou fazer o jogo de sinal depois que desenvolver esse quadrado aqui perfeito, certo? Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é h, mais o quadrado do segundo. O segundo é h, então vai o quadrado do segundo e h ao quadrado. Desenvolver esse quadrado perfeito é isso. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, resolvemos esse cara aqui. Mas, agora eu multiplico aqui, distribuo. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes h, 2h. Então, distribuir aqui no produto, né, fazer isso. Multiplico 2 por x, dá o resultado. Depois multiplico 2 pelo h, dá o resultado. Aí isso aqui vai ficar, faz o jogo de sinal agora, menos com mais, menos com mais, menos com mais. Vai ficar tudo negativo, né? Porque mais com menos é menos. Vai ficar menos x quadrado, fazendo jogo de sinal para eliminar o parênteses, menos 2xh, menos h ao quadrado, mais 2x, mais 2h. Dá para cancelar alguma coisa aqui? Não dá, né? Então, o fx mais h é tudo isso aqui, ó. Aí coloca lá. Vou substituir o fx mais h por tudo isso aqui, ó. É menos x quadrado, menos 2xh, menos h ao quadrado, mais 2x, mais 2h. Pronto, o fx mais h é esse cara. Troquei o fx mais h por esse cara, aí menos, aí eu vou colocar agora o f de x, que é isso aqui, ó, entre parênteses, que é menos x quadrado mais 2x. Fx mais h dessa conta aqui, coloquei aqui, repete o menos, tá aqui a expressão que eu quero simplificar, repete o menos, e coloco o f de x, que é isso aqui, ó, eu coloquei entre parênteses. 2x. Ok? Tudo isso sobre o h. Essa conta aqui é um rascunho, né? Pronto. Vamos lá. Agora eu vou repetir, vou colocar bem aqui, igual, vou repetir esses termos. 2xh menos h ao quadrado, mais 2x, mais 2h. Aí vou eliminar o parênteses. Fazer o jogo de sinal. O menos com menos x ao quadrado, menos com menos, dá mais x ao quadrado. O menos com mais 2x, mais com menos é menos, dá menos 2x. Repete o h. Pronto. Dá para cancelar agora, ó. Somando mais 2x com menos 2x vai dar 0. Né? Mais 2x menos 2x vai ser 0. E menos x ao quadrado somando com x ao quadrado vai dar 0 também. São opostos, né, os sinais dos dois. Sobra somente menos 2xh menos h ao quadrado e mais 2h. No numerador sobra só isso aí sobre h. Como o h aparece no numerador em todos os termos, coloco o h em evidência no numerador.
Qual cara multiplicado por H que vai dar esse termo? É menos 2x. Quando multiplica H por menos 2x vai dar menos 2xH. Qual cara multiplicado por H que vai dar menos H ao quadrado? Menos H. Quando você multiplica H por menos H vai dar menos H ao quadrado. Mas qual cara multiplicado por H que vai dar 2H? Seu 2. Pronto, colocando H em evidência é isso. Tá? Quando você faz o produto de H por todos os termos, aí você obtém exatamente esse cara aqui. Ó. Então colocar o H em evidência é exatamente isso. Aí sobre, o denominador repete o H. Eu aqui vou considerar H diferente de zero, tá? Para estar bem definido esse quociente, né? Para simplificar ele, é claro que o H tem que ser diferente de zero, né? Certo? Porque uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, cancela o H com H, divide, né? Tanto o numerador como o denominador por H, que é equivalente a cancelar. Sobra só menos 2x menos H mais 2. Então, simplificar esse quociente é exatamente isso. Ó. Essa conta aqui, esse quociente, foi simplificado. Dá um resultado bem mais simples do que esse quociente, né? Dá menos 2x menos H mais 2. Aí quem for estudar lá no futuro, certo? No futuro próximo, um pouco mais distante, derivadas, que é em cálculo 1, aí vocês vão trabalhar com essas simplificações. Tá? O limite desse quociente aqui, que é exatamente a definição da derivada em x, é a f' de x, que a gente usa essa notação. Tá? Então, pessoal, era isso, tá? Que eu queria abordar nessa aula de hoje. E a gente vai encerrar por aqui a aula. Na próxima aula a gente continua com funções polinomiais, que é em caso particular função quadrática, função afim. Só que a gente vai tirar uma aula, vai tirar algumas aulas para a gente trabalhar separadamente função quadrática e função afim. Que existe uma teoria bacana para ser estudada sobre essas funções. E a gente vai trabalhar precisamente funções polinomiais, só citar os casos particulares, alguns exemplos. Vamos ver também funções modulares. Aí só posteriormente, em que serão algumas aulas, não dá tempo a gente ver numa aula só, tá? Que a gente vai trabalhar esse conteúdo de função quadrática e função afim, que é um estudo mais aprofundado sobre esse tipo de funções, tá? Gráficos, como é que é o gráfico delas, crescimento, decrescimento, tá? Vamos ver algum comportamento dessas funções, ok? Qualquer dúvida, pessoal? Como falei na aula anterior, vocês enviam dúvida por e-mail, que está no meu e-mail pessoal, que é o marcos_alexandrelima@hotmail.com. Tá? Fica à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês sobre esse conteúdo dessas videoaulas desse projeto. Bons estudos, pessoal!